Compreendendo isso, quem é o orixá dos caminhos abertos é o próprio orixá Exu, né? Entendendo esse meio, né? A Umbanda ele é muito sintética, né? Em breve eu vou falar sobre isso, né? Mas vamos continuar nesse meio. Basicamente, né? Pelo fato do orixá Exu carregar conceitos que para dentro do conceito cristão é bem controverso, por exemplo, a própria sexualidade, né? Que o cristão ele utiliza versículos da Bíblia para, né, trazer, né, coisas negativas para os, né, homossexuais, né, para aquelas pessoas que se sentem bem, né, ao lado de pessoas que têm o seu mesmo gênero, né? E não tem nada de errado perante a isso, tá entendendo? Né? Isso é questão de gosto e de necessidade, tá entendendo? A pessoa ela se sente atraída, um homem se sente atraído por outro homem, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Uma mulher é a mesma coisa, uma mulher que se sente atraída por outra mulher, não tem nada de errado. Não tem. Só que o cristão, ele tem um preconceito velado, infelizmente, né? E utiliza a Bíblia para atacar, né? E o orixá Exu, ele é o orixá da sexualidade, tá entendendo? O orixá dos caminhos, do fogo, da sexualidade, né? Do movimento, né? A própria tradução mais próxima de Exu seria algo como esférico, né? Algo redondo, que está em constante movimento, como o próprio planeta Terra, com seu movimento de rotação e de translação. Terra plana? Tá bom. Tá. Aí, né? O que acontece? O Ogó, pelo fato do orixá Exu, né? O epíteto, o título ou qualidade de Bará, que seria o senhor do corpo, né? Masculino. O Ogó ele representa o falo, né, o pênis, ou seja, ele não, o Ogó em si ele não é um pênis, mas ele representa, é como se fosse um bastão, né, como se fosse um bastão que embaixo possui duas cabaças, que está representando a sexualidade, né, a masculinidade, né, e as cabaças, né, estão representando ali o saco, o escroto, né, os ovos, né, falando de maneira mais vulgar, né. Sendo assim, o orixá Exu, ele seria aquele cara da sexualidade, aquele cara, né, o homem, tá entendendo? O fogo masculino, tá entendendo, né? O fato, né, quando o homem fica muito excitado, tem a ereção, então Exu, né, seria o senhor desse tipo de coisa, né? Seria aquele cara que estaria trazendo esse conceito. E como, né, a sexualidade, né, o próprio sexo em si é um tabu, né, para dentro do conceito do meio cristão, foi entendido que seria o diabo, né? Seria a representação do diabo, aquele ser ali, principalmente também pelo fato das suas cores serem bem fortes, né? E o conceito também, né, da gente ter a alegoria da Divina Comédia de Dante Alighieri, né, o inferno, os demônios, né? Sendo assim, juntou o útil com o agradável, ou como eu gosto de falar, né, juntou o inútil com o desagradável, né? Coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Diabo é cristão, né? É pro lado de lá. Exu, o orixá Exu é africano, baseado, né, nas redondezas, né, e no país Nigéria, né. Temos na cultura Bantu, né, que também é africana, que fica mais Congo, Angola, né. Temos um Pombo-Indila, né, que seria o senhor dos caminhos, né. Temos Mavambo, Aluvaiá, né, Nkosi, né, também. Temos Lebá, né, Lebá no antigo Daomé, né, atual República do Benin, né, que seria, né, a gente conhece como Papa Legba, dentro principalmente do voodoo, né. Enfim, temos, né, esses entendimentos, tá entendendo? Temos esses entendimentos. Sendo assim, né, o início do preconceito começou aí, né, onde veio, né, é o batismo forçado, a obrigatoriedade do sincretismo e a mão de obra forçada, ocasionando assim na escravidão como um todo, né? Aqueles escravos, né? Porque tiveram não dois escravos, mas dois lados. O lado, né, dos escravos que não fugiram, né? Muitos que não conseguiram fugir até mesmo, né? E outros que fugiram. No caso, ocasionando em duas linhas.
os escravos que trouxeram, né, o sincretismo. Ogum é São Jorge é Ogum, basicamente para cá, principalmente, né? Oxalá é Jesus, né? Oxalá velho, Oxalufã. Santa Bárbara é Yansan, né? Obá seria Joana d'Arc, né? São Bartolomeu, o Xumaré. Santo Expedito, né? Seria Logum Edé, e por aí vai, né? E Iroko seria São Benedito, né? Então, continuando, né? São Benedito não, minto. São Benedito é Ossan, seria Ossan. Iroko é São Francisco, né? Perdão. Sendo assim, né? Aqueles que fugiram acabaram por se tornar o que a gente chama de pretos velhos quimbandeiros, né? Em breve, né? Eu vou fazer um vídeo referente a pretos velhos quimbandeiros, né? O que acontece? Aqueles escravos que meio que não conseguiram fugir e aderiram ao sincretismo, foram eles que formaram o que a gente conhece hoje como o início da Umbanda, tá entendendo? Né? O início, aquele pontinho ali. Ainda não tinha Umbanda, mas aquela bolinha pequenininha, né? Dentro das senzalas, né? Aquelas ritualísticas, tá entendendo? Muito, muito mesmo, né? Por exemplo, nós temos o culto ao próprio Egungun, né? Os Egunguns dentro da África, né? Que são culto das entidades, né? Então a gente pode ter a ilusão de que pode ter dado um início, né? Dentro desses meios, né? Dentro da própria senzala, né? Até mesmo, né? Dentro desses rituais, né? Ritual do Baba Egun, né? Enfim, o ritual em si não tem muito a ver com Umbanda, né? Ao que eu me refiro. Mas o fato de cultuar as entidades como um todo, né? A gente pode ter, né, uma assimilação, né? De maneira acadêmica dentro de estudos, né? Então, o que acontece? O que aconteceu? Basicamente, né? Conforme a escravidão foi ficando mais puxada, né? Puxada como se nunca tivesse sido, né? Começou a haver manifestações religiosas dos negros, né? Como eu falei, nas próprias senzalas e de maneira mais espalhada.